Então vamos respirar fundo, fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por estarmos aqui hoje, por fazer parte dessa fraternidade que nos acolhe com tanto carinho, com tanto respeito, pela aptidão, pelo lugar de cada um. Que Deus possa nos iluminar nossa mente, o nosso coração, para cada dia possamos ampliar o nosso conhecimento pessoal, nosso conhecimento de vida, proporcionando assim uma caminhada mais tranquila na nossa evolução espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Bom, o assunto de hoje é a lei da liberdade, né? Como eu postei lá. É liberdade de pensar, liberdade de consciência e o livre-arbítrio. É assim mesmo para cá? Aí pus uma cabeça bem livre, pensante aí, ó. Então é o seguinte, liberdade. O que é liberdade? Liberdade é a faculdade que permite o indivíduo decidir ou agir conforme a própria vontade. E aí, o que vocês acham disso? Cada um de nós está livre para fazer o que quiser? Ou nós temos algum impedimento? Uhum. E às vezes impedimento que a gente mesmo se coloca, não é? Eu acho que os princípios também fazem a gente refletir. Pelo menos eu acho que os princípios que a gente tem fazem a gente refletir. Então, eu sei que eu posso fazer tudo que eu quiser, mas nem tudo me compensa. É isso. E tem a liberdade do próximo, né? Exatamente. Você não pode infligir. A sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro, né? Então vamos ver como é que é isso aí. O homem, estou falando o homem de uma forma genética, que é o ser humano, né? É por natureza dono de si. Então você é dono da sua existência. Você que comanda a sua existência. Você que dirige a sua vida, né? Então, a gente tem que ter consciência disso. Que às vezes as pessoas deixam outros influenciarem tanto, tomar conta tanto da vida, que você mesmo permite perder essa liberdade. Entendeu? Então cada um tem que ser dono de si. Ter consciência disso. Eu comando a minha vida. Porque essa é uma existência sua. Você reencarnou sozinho. Né? Você veio com um compromisso sozinho. Esse compromisso que você fez antes de encarnar, você fez sozinho lá, com a espiritualidade lá que coordenava a sua reencarnação. Então você é responsável por essa reencarnação. Então outra pessoa não pode te atrapalhar, pode até te ajudar, né? As pessoas se ajudam, mas não pode cercear a sua liberdade. A liberdade não é absoluta, né? Como a gente já viu, já conversou aqui. Então eu vou ler a pergunta 826 do Livro dos Espíritos, que vai falar justamente isso. Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? Quando seria esse momento? Que o homem poderia ser totalmente livre, fazer o que ele quiser. Hã? Depois que ele virar a luz. Encarnado. Enquanto ele estiver encarnado. Como que é? Eu sei porque eu li, né? Mas eu vou ler para vocês.
o eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, ele tem direitos a respeitar e não tem mais, por conseguinte, liberdade absoluta. Mas eu vou além. Esse homem, esse eremita, esse homem no deserto, ele teria também as limitações próprias dele, né? Então, assim, e da natureza. Então, essa é uma resposta que está aqui, mas eu acho que mesmo o eremita no deserto, ele não consegue ter uma liberdade absoluta, tá? Então, a liberdade de um termina onde começa do outro, porque nós temos direitos e deveres, né? Então, o dever de um dá direito a outros, e os direitos de outro implica nos os direitos de uns implicam nos deveres do outro, entendeu? Então, está interligado o direito e o dever. Então, a gente tem que pensar nessa questão não só, por exemplo, nas coisas da lei dos homens, né? Mas também da lei da natureza, tá? Então, nós vamos ver a pergunta 829. Eu achei interessante trazer. Há homens que sejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? Tem marido que acha que é dono da mulher, não tem? Até mata, né? Até mata, entendeu? Então, isso aí são as pessoas que se acham donas. Tem aqueles que escravizam, tem aqueles que fazem lavagem cerebral, né? Não tem muitas seitas. Hã? Então, assim, tem muitas seitas que fazem lavagem cerebral nas pessoas, né? Isso aí é uma forma de escravizar, né? Tem muitos trabalhadores, né, que deixam as pessoas ver que a pessoa tem uma necessidade muito grande de sobrevivência, então coloca ela numa condição subhumana, escravizando, né? Então, vamos ver o que o livro dos Espíritos está falando aqui. Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. A lei humana que consagra a escravidão é uma lei antinatural, visto que assemelha o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Eu acho que nem o animal não faz isso, né? Um animal não escraviza outro animal, né? Parece que escureceu. Mas, então isso aí é o respeito que a gente, às vezes até sem querer, a gente, uma pessoa, né, falando a gente não, porque eu acho que aqui ninguém faz isso, mas uma pessoa domina a outra mentalmente, né? Deixa a outra mentalmente dependente. Isso é uma forma de escravizar, entendeu? Então a gente tem que estar muito atento a isso nas relações com as pessoas, principalmente na família, né? Então, baseado na liberdade, vamos ver como a evolução. Para prosseguir, precisamos uns dos outros, não é? Então a gente reencarna sozinho, mas a nossa evolução depende desse convívio social. Não é junto que a gente aprende, troca experiências. Você veio com conhecimento, você veio com outro conhecimento e nós vamos trocar os conhecimentos, né? Então, assim, lembra que a gente estudou em outra aula que cada povo trouxe um tipo de conhecimento através de médiuns muito especiais, trouxeram conhecimento, por exemplo, da medicina chinesa,
o outro trouxe outro tipo de conhecimento dos chakras, né? Dos meridianos, dos nadis. Outro trouxe um outro conhecimento como de física quântica, o outro de uma tecnologia bem avançada. E essa troca enriqueceu todo mundo. Se a gente estivesse sozinho, como que uma pessoa ia descobrir isso tudo sozinho se não tivesse esse intercâmbio? Não só nessa parte tecnológica e tudo, né? Eu acho que até a convivência nos ajuda a crescer emocionalmente, trabalhar os nossos traumas, trabalhar as coisas internas. Com a convivência, a gente evolui. O maior a situação melhor que a gente pode ter para a evolução é a convivência. Tá? Qualquer prejuízo que provoquemos ao semelhante, em decorrência dos nossos atos, não ficarão impunes perante a lei de Deus. Então, nessa convivência, qualquer prejuízo que provoquemos semelhante em decorrência dos nossos atos, não ficarão impunes perante a lei de Deus. Então, o que é isso? É a lei de causa e efeito, né? Então, nós somos responsáveis por todos os nossos atos e vamos responder por eles. Então, se eu causei um mal a uma outra pessoa, pela própria minha consciência, né, vai me cobrar aquilo. Não existe um Deus punitivo que vai chegar e falar assim: você matou, agora você tem que dar uma facada, agora você tem que ganhar uma facada também. Não é por aí. Entendeu? A sua consciência e a afinidade, a sintonia sua vai naturalmente levando você para criar uma situação que você vai ter que entender. O pagar as dívidas não é uma forma assim, eu tenho que pagar aquilo ali, mas é uma forma de fazer você compreender que aquilo não está certo. Deus quer que você compreenda que aquilo não está certo. Ele não quer que você pague para poder ficar quite para ele, não. É para você aprender, né? Apareceu? Não? Nós estamos na mesma página ainda. O amadurecimento é gradual, diretamente subordinado à lei do esforço próprio. Tá? Então, por exemplo, é isso que a gente está fazendo aqui. Todo mundo saiu de casa, né? Enfrentou o trânsito e tudo mais para estar aqui. Para quê? Para a gente, juntamente, fazer um esforço de ser melhor, de aprender mais um pouquinho, né? E a gente faz isso na nossa rotina também, né? Na nossa rotina, quando a gente, sei lá, tá um monte de coisa suja na pia, você lá deixa limpinho, para a próxima pessoa que chegar não ter aquela sensação ruim, entendeu? Então, o carinho que a gente tem no dia a dia com as coisas, para a próxima pessoa que for usar aquilo que a gente usou, sei lá, ter uma sensação boa, que é a gente agir com o outro como você gostaria que os outros agissem com a gente, né? Que agora eu vou falar de uma regra, uma regrinha de ouro de Jesus. Quem sabe a regra de ouro de Jesus? Uma regrinha que Jesus deixou pra gente, que é uma regrinha de ouro. Hã? Não fazer com o outro que você não gostaria que fizesse com você. Entendeu? Que é a mesma coisa, que amar ao próximo como a ti mesmo, né? Isso é uma regra básica. Eu acho que essa regra de ouro de Jesus resume todo o ensinamento de Jesus. Se você pensar em qualquer coisa que ele ensinou, se você amar o próximo como a ti mesmo, se emprega, né? Então, essa regra de ouro é assim, a gente pode usar isso em qualquer situação. Eu gostaria o que eu gostaria
que essa pessoa fizesse por mim? Então eu vou fazer por ela, entendeu? Então, assim, o tempo todo a gente pode usar essa regrinha de ouro, tá? Deve ser uma coisa constante na nossa vida. No pensamento, o ser goza de liberdade total. Então, nós já vimos para ser livre, seria o eremita e tal, né? E no pensamento? Na mente. Vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala. No 833. Há no homem alguma coisa que... É isso mesmo? 833 é. Há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? É no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. Tá? Então, no pensamento, nós somos completamente livres. Entendeu? A gente pode viajar nos nossos pensamentos, a gente pode sonhar, a gente pode criar, né? Eu sempre falo que a gente tem que ter, por exemplo, a gente quer criar um futuro para a gente, criar uma coisa melhor para a nossa vida, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar, pensar naquele futuro, fazer um filme daquele futuro. Então, a gente é livre para fazer isso. Ter esse determinismo para a nossa vida, né? E viajar no que a gente quiser, sabe? Nas nossas mentalizações. Vamos chegar lá, né? Aí a pergunta 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? Ele pode pensar o que ele quer, né? Mas ele é responsável pelo que ele pensa. Ele é responsável diante de Deus, só de Deus, só Deus, podendo conhecê-lo, o condena ou absorve segundo a sua justiça. Esse condena ou absorve de Deus é a nossa própria consciência, né, gente? Porque Deus está onde? Está diante de nós, né? Então, a nossa própria consciência nos condena se for uma coisa absurda que a gente está desejando, né? No nosso pensamento, a gente cria realidades. O pensamento tudo move, criando, transformando, destruindo e refazendo. Então, é uma responsabilidade muito grande que nós temos com o nosso pensamento. Porque o pensamento, gente, ele vira matéria. Ele é uma matéria fluídica. Ele vira material. Então, quando a gente faz isso que eu falei, de projetar os nossos desejos no futuro, a gente está fazendo aquela projeção, ela é real. Ela é fluídica, uma matéria fluídica, mas o pensamento é matéria, ele vira matéria. Então, é a responsabilidade que a gente tem com o pensamento, tá? Então, a consciência é um pensamento íntimo. O centro da personalidade indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. O que é isso? A consciência, ela acompanha o ser em todas as reencarnações, tá? Nossa consciência é única, tá vendo? Olha, ela mantém através de todas as transformações do indivíduo. Essas transformações são evoluções, são reencarnações. Então, a nossa consciência é única. Em várias reencarnações que a gente vier, a gente vai estar com a mesma consciência. Por isso que, às vezes, a gente lembra de coisas que aconteceram em outra vida, a gente tem lampejos, né, de lembranças. Por isso que, às vezes, você nasce sabendo
fazer alguma coisa. Às vezes a criança nasce... Eu, por exemplo, eu nasci sabendo pintar. Desde criança que eu pinto. Ninguém me ensinou a pintar. Eu pinto quadro, pinto. Não aprendi. Então é uma coisa que vem você traz da outra reencarnação, né? E a consciência é o pensamento íntimo. A consciência está inserida dentro de nós. É uma centelha que está dentro de nós. Centro da personalidade e indestrutível, tá? Pela evolução moral, vai se definindo melhor a consciência do bem e do mal. Então a gente vai percebendo o que é bom, o que é ruim. A gente vai tomando consciência, quer dizer, tomando conhecimento disso. A gente vai aprendendo. Que quando a pessoa ainda não evoluiu, ela às vezes não tem muita noção, né? Mas à medida que a pessoa vai evoluindo, ela vai ter noção do bem e do mal. Então, onde fica a consciência? Sumiu de novo. Vocês lembram que a gente estudou os 7 corpos? Então, onde está a consciência? Olha aí. O primeiro é o corpo físico, né? Então, o corpo físico é esse corpo aqui, tá? E nele tá o cérebro, tá? Depois tem o corpo etérico, que o corpo etérico, o que ele é? Ele é uma interface entre o perispírito e o corpo físico. Nele estão os chakras, né? Depois tem o corpo astral, que é o perispírito, tá? Que é onde estão as raízes dos chakras. Então, o corpo astral, que é o perispírito, né? Depois vem o mental, o mental inferior, né? O mental superior, que são os registros reencarnatórios, tá? O mental inferior é onde estão as memórias, tá? As nossas memórias. O mental superior é onde estão os registros reencarnatórios, tá? O corpo búdico é onde está a alma consciencial, que é esse penúltimo aí, ele é atemporal, tá? Nele não existe o tempo, né? Ele é o registro de toda a sabedoria adquirida. Toda a sabedoria nossa está nesse penúltimo. E o último, que é o corpo átmico, ele é nossa essência, a nossa consciência una e indivisível, essência eterna, nossa consciência profunda de Deus. Então, esses 3 últimos são corpos imutáveis, essência do ser espiritual. Então, esses 3 últimos fazem parte da nossa consciência. O quaternário primeiro, eles se dissolvem conforme a reencarnação e modificam. Agora, esses 3 últimos, não, eles perduram pelas reencarnações, tá? E eles fazem parte da nossa consciência. O perispírito está entre o físico e o etérico? O perispírito é o corpo astral. E o corpo etérico é uma interface entre o corpo físico e o perispírito, tá? Então, onde que fica os chakras? os chakras, eles ficam no corpo etérico, mas a raiz deles está no corpo astral, tá? Nós temos esses 7 corpos. Esses 7 corpos. Tá tudo aí com você. Você está carregando eles ali. Então, gente, o corpo átmico, ele, quando a gente chegar lá na fase crística, a gente não vai reencarnar mais, a gente só tem o corpo átmico. Entendeu? Aí a gente já perde todos os outros corpos, tá? Então, eu quis trazer isso aqui para mostrar que esses 3 últimos corpos, é aí que está a nossa consciência, tá? É a sede da nossa consciência, que é o nosso íntimo, tá? A gente fala aqui porque é aqui que está o nosso íntimo, é como se fosse a nossa essência aqui. A nossa parte. Qual que é a nossa parte nessa história toda? O bem e o amor precisam ser realizadores em benefício do cosmos.
O que é o cosmos, gente? O cosmos é tudo que está em torno da gente. Tudo. Todos os seres, toda a natureza, todas as pessoas, a lua, as estrelas, o sol, tudo que está em torno da gente é o cosmos. Então a gente tem que fazer o bem e o amor assim, ser realizadores. Então a gente não basta você ficar quietinho lá rezando e não fazer nada não, entendeu? Evolução não é isso. Evolução é a gente praticar o bem e o amor. Entendeu? Fala assim, como? Não sei como. Se abre para isso que vai aparecer. Se você se abrir para praticar o bem, para fazer alguma coisa, tomar uma iniciativa, vai aparecer. Mas nós temos que tomar essa iniciativa de fazer alguma coisa. A gente não pode se acomodar, né? Não é... Ah, vai correndo ali e dá uma esmola. Não é isso, entendeu? É fazer alguma coisa que realmente seja boa para as pessoas, para a consciência das pessoas, para despertar a consciência das pessoas e a nossa também, né? Plasmar realizações com atitude de confiança. Então, quando a gente plasma, é quando a gente pensa. Plasmar é tornar o pensamento firme, real. E aí ele plasma, ele vira matéria, né? Quando a gente pensa, quanto mais a gente pensa numa coisa, pensa, ela vai formando, virando real, entendeu? Você plasma aquilo ali. Então a gente tem que ter atitude de confiança para plasmar essas realidades de atitudes positivas, né, gente? Positivas, que sejam boas para a gente e para as outras pessoas, tá? Então, amar ao próximo como a si mesmo. Então, antes de amar o próximo, a gente tem que se amar, né? Porque, igual eu já falei, né? Quando está no avião e sai, desce aquele negócio para a gente respirar. Primeiro você põe você, para depois pôr no outro. Então, a gente tem que se amar, se cuidar, cuidar da nossa mente, do nosso corpo, da nossa evolução, aprender, tentar ser melhor e cuidar das pessoas ao nosso entorno. Não é para fazer coisas grandiosas, não, entendeu? Nós vivemos, vamos cuidar da nossa pequena célula, que é o quê? A nossa família. Não é à toa que a gente nasceu naquela família. A gente escolheu, antes de reencarnar, nascer naquela família. É uma escolha nossa. Por quê? Porque a gente tem compromissos reencarnatórios com aquelas pessoas. Então, o melhor que a gente pode fazer nessa reencarnação é conciliar com estas pessoas, viver em harmonia com essas pessoas, fazer o melhor que a gente puder por elas e por nós mesmos, né? A força divina está disponível, mas temos de fazer nossa parte. É aquela coisa, né? Faça a sua parte que eu te ajudarei, né? Não tem essa história? Se você ficar acomodado ali, não vai rolar nada. Tem certeza de estar trilhando o caminho certo. Ter certeza, né? Então, é o seguinte, quando está tudo dando errado, é um aviso divino que não é por aí. Não é por aí que a gente tem que ir. Então, o que a gente faz? Muda o rumo. Pensa. A gente pode pensar, o que eu estou fazendo de errado? O que eu posso mudar para a minha vida ser melhor? Entendeu? Às vezes eu tenho prejuízo de alguma coisa para ser melhor lá na frente, né? Então, e quando as coisas vão dando certo, começam a acontecer as coincidências. Uma coincidência de nada a ver. Uma coincidência ali, outra ali, outra ali. São avisos divinos. É por aí seu caminho. Pode continuar. Tá? O futuro está na memória.
né? É o projeto reencarnatório. Então, no fundo da nossa memória, a gente sabe o que tem que fazer. Só olhar em volta, né? Olha em volta que você sabe o que tem que fazer. Que está registrado no nosso ser, tá? Quando você encontra confiança, você enfrenta os desafios e segue. Então a gente tem que fazer isso tudo para a gente ter confiança no que a gente está fazendo na vida. Ter confiança no caminho que a gente está trilhando. Aí vem o livre-arbítrio. Mas há um livre-arbítrio e você tem a opção de seguir o predestinado, que é isso que eu falei, o mapa interior, né? Você tem liberdade. Deus te dá liberdade. Você pode falar assim, não, mas nessa reencarnação eu não quero fazer nada, vou chutar o balde. Pode chutar o balde. Você é livre para fazer isso, né? Não vou fazer nada, é livre. Você vai voltar para fazer. Né? Vai voltar. Sem ele, seríamos máquinas. Sem esse livre-arbítrio, nós seríamos máquinas. Imagina se Deus criasse aquele monte de robozinho, todo mundo bonzinho. Todo mundo fazendo o que ele mandasse, né? A gente seria máquina. Então, o livre-arbítrio exercido hoje é o determinismo colhido amanhã. É aquilo que a gente fala, né? Todo mundo é livre para plantar, mas a colheita é obrigatória. Você pode plantar o que você quiser, mas se você plantar laranja, você vai colher laranja, não vai colher morango, tá? Então a gente tem que pensar muito no que a gente está fazendo, porque as consequências virão, do bem ou do mal. Se você fizer o bem, você vai ter uma consequência boa também, né? Temos múltiplas existências e uma vida imortal. Então a gente tem múltiplas existências para resolver todas as nossas questões, para aprender, para evoluir, para fazer o que a gente quiser. A gente é livre, nós temos livre-arbítrio, mas nós temos uma vida imortal. Nós somos seres imortais. Nós temos uma vida, então a gente tem que cuidar dela. Aqui é uma passagem, tá? Nós estamos usando essa roupa, esse corpo é uma roupa que a gente daqui a pouquinho vai trocar e usar outra, tá? A gente aprende aqui, mas a gente aprende do outro lado também. Sem essa roupagem de carne, a gente também, no plano espiritual, tem o nosso aprendizado, e às vezes até maior. Mas por que nós estamos aqui, no corpo? Porque a gente precisa passar por essa evolução, essas provas e expiações, por esse aprendizado. Tá? O mal sempre volta ao núcleo da sua emissão. É a questão da colheita, né? Então, assim, quem desejou o mal, aquilo é igual um espelho, vai voltar. Quem desejou o bem, aquilo é igual um espelho, também vai voltar. Então, sempre volta. Agora, pode voltar de uma outra forma. Eu posso pagar 1 milhão de pecados com amor. Entendeu? Então, Jesus diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, também a gente tem essa opção e essa liberdade que Deus nos dá, tá? Vamos dar um exemplo bem, assim, os exemplos são extremos, né? Mas é o que eu consigo. Uma pessoa que fez vários abortos, tá? Porque não tinha consciência, não tinha noção. Por necessidade, porque era muito nova, mas fez vários abortos, tá? Ela pode, ou na mesma vida, em outra vida,
pagar isso, resgatar isso, por exemplo, cuidando de crianças com deficiência mental. Estou exagerando tudo, tá, gente? Só para... Entendeu? Então, ela vai fazer aquilo porque ela quer e com amor, não é? É um resgate. Entendeu? Ou ela pode adotar crianças, sabe? Então, assim, tudo tem uma forma de você não vai, por exemplo, se você matou, você vai ter que morrer. Você pode pagar com amor, tá? Tem um caso do parceiro. De quem? O parceiro do marido, uma pessoa que está do lado da mulher. Tem uma responsabilidade qualquer. O papel dele no hospital. Ele concorda. Se ele concordar com o aborto, ele tem a responsabilidade igual a da mãe. A mesma. A mesma. Entendeu? Se ele concordou, se é de comum acordo o aborto, a responsabilidade dele é a mesma que a da mãe. Continuando com o livre-arbítrio, precisamos aprender a fazer escolhas, tá? As ondas mentais de uma pessoa podem ser comparadas com um campo de elétrons que atrai ou afastam as ondas mentais de pessoas encarnadas e desencarnadas, tá? Então, da parte construtiva dessas ondas mentais, todos nós temos ondas mentais o tempo todo, que a gente não para de pensar, né? Até quando a gente está meditando, a gente tem uma dificuldade de parar. Eu tenho muita dificuldade de meditar, porque minha mente é muito acelerada. Eu tento, sabe? Mas é difícil. Mas a gente, então, emite ondas mentais, que são um campo de elétrons, né? Então, se for construtiva, nesse caso, há harmonia nas ondas mentais, atraindo seres em igual sintonia. Então, a gente pensa, a gente atrai seres que têm sintonia com a gente, encarnados e desencarnados, tá? Então, a gente está sempre acompanhado, com gente encarnada ou não. E as destrutivas, neste caso, eu escrevi caso, ali é caso, gente. Neste caso, a desarmonia gera ondas mentais perturbadoras, atraindo seres em igual situação. Então, quando a gente está com um pensamento destrutivo, a gente está atraindo para a gente seres desencarnados com pensamentos destrutivos. Entendeu? Eles adoram. Pessoa alcoólatra, por exemplo. Os espíritos que desencarnaram, que eram alcoólatras, eles, através daquela pessoa, eles ficam ali se alimentando daquela energia da bebida, da situação mental da pessoa que bebe. Hã? Qualquer situação mental, você entra em sintonia. Qualquer. Toda situação mental você vai estar atraindo pessoas que estejam afins, desencarnados ou encarnados. Tá? Então a gente precisa aprender a escolher os pensamentos. Entendeu? Não só pensamentos, as coisas que entram pelos olhos, pelos ouvidos, pela mente. É filme violento, entendeu? Música muito... Tem músicas que tem um som destrutivo, né? Que até machuca a gente. Eu sinto assim, invadida, assim. É como se eu estivesse levando um tapa com certas músicas, né? Então, assim, a gente tem que escolher o que a gente pensa, o que a gente escuta, o que a gente vê. A gente pode escolher. Lógico que tem coisa que não dá para escolher o tempo todo, né? Porque a gente vive em sociedade. Mas a gente pode tentar fazer o melhor possível, tá? Buscar livros que elevem o pensamento. Se você está com um pensamento negativo, busca um vídeo que tem uma outra sintonia, um livro, alguma coisa para você
desfocar daquilo ali. Então você tem que escolher, tá? É seu livre-arbítrio, né? De escolher os seus pensamentos. A aquisição do conhecimento espiritual, com perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Isso é uma frase do Emmanuel, tá? E esse tesouro, né, que é essa centelha do Espírito Divino que está no âmago de cada um, que é isso que eu falei, essa essência. Eu lembro quando eu estava assistindo aquele filme que eles viviam procurando o Santo Graal, lembra? Não teve um filme assim? Eu ficava imaginando que o Santo Graal não estava em lugar nenhum, né? Era uma busca infrutífera, que eu falei, o Santo Graal está dentro de cada um. É o Código da Vida. Eu até comprei o livro, fiquei tão encantada que eu comprei o livro para ler também. Então, o DNA divino está em toda a criação. Isso também é do livro Fonte de Vida do Emmanuel. Então, nós temos se a gente for no DNA, aí você vai na subpartícula, 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 e vai lá na última, é aquele vazio que é que eles falam que é o DNA de Deus, que é a centelha divina, entendeu? Eu não sei explicar isso, é uma outra hora, mas eu já estudei isso, mas eu não memorizei tudo. Mas eu fiquei encantada quando eu vi esse estudo. Então, a responsabilidade, dignidade e moralidade a partir desse conhecimento, né? Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento da centelha divina, de tudo que a gente está aprendendo, a gente começa a ter mais responsabilidade. Então, quanto mais a gente aprende, mais responsabilidade a gente tem diante da vida, tá? Então, eu fiz aqui essa pergunta do livro O Consolador, que é a pergunta 303. Ela é meio complexa, mas assim, eu pus ela ali, mas eu vou ler. Eu acho que eu nem vou ler ela toda, porque não vai dar tempo, mas é o seguinte. Falou, qual que é o sentido desse ensinamento evangélico? Todos os pecados seriam perdoados, menos o que cometeres contra o Espírito Santo? Aí ele falou assim, enquanto o homem se desvia ou fraqueja distante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Então, aí fala que o pecado que não será perdoado é aquele pecado que for cometido contra o Espírito Santo, quer dizer, contra a sua essência. Entendeu? São aquelas pessoas que escravizam. Não é que não vai ser perdoado, mas ele vai ser um pecado gravíssimo, que a pessoa vai ter que essa vai ter que pagar mesmo ali, com muitas reencarnações. Hã? Vai, entendeu? É um pecado gravíssimo, entendeu? Quando você vai contra a essência divina do outro, entendeu? Ou contra a sua própria divina. Então, quer dizer, o perdão é muito mais difícil, entendeu? E pela sorte da ignorância ou pela cegueira. O que é isso aí? É infância espiritual. Então, quando a pessoa está na infância espiritual, ela não tem conhecimento ainda, tá? Ela não tem como responder por aquilo. Se uma criança de 2 anos quebra um trem lá, sei lá, faz uma coisa que ela não tem noção de fazer, você vai culpar aquela criança por isso? Não. Entendeu? Mas aquele espírito que já tem o conhecimento, já tem o conhecimento dessa essência divina dele, tá? Conhecimento das verdades de Deus. Se ele cometer um pecado,
É o que muito vai ser cobrado a quem muito foi dado. Entendeu? Então, vamos ver aqui na pergunta 621. Já até sei essa pergunta, acho que toda aula a gente devia ler ela. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, a lei de Deus está escrita dentro de nós. Então, quanto mais a gente descortina essa verdade dentro de nós, mais responsabilidade nós temos. É aquele que o pecado que não será perdoado. Entendeu? É uma forma, uma metáfora de dizer. Ele vai ser mais cobrado, tá? Do que o que está na infância espiritual. A pessoa que está engatinhando ainda. E o que nos ajuda? A fé, né? A fé é a ferramenta que nos ajuda nessa caminhada, tá? Então, a fé é uma força que nasce da própria alma. A certeza da sabedoria de Deus. Nascemos com essa força dentro de nós, né? Como a gente já falou, até as pessoas que nascem lá no mato, que vivem lá no mato, nunca teve convivência na sociedade, tem essa certeza dessa essência divina dentro dela, né? A fé é um avanço da nossa consciência, rememorando o que temos como essência dentro de nós. Então, recordar. Recor é trazer ao coração. Decor é trazer de volta ao coração. Recordar, trazer de volta a nossa essência, né? A fé simplifica a vida. É ou não é, gente? A fé não simplifica a vida? Fala a verdade. Né? Todo mundo que tem fé é tudo mais descomplicado, mais tranquilo. Então, simplifica a vida. O bem é a essência da lei divina, fio da meada da construção da fé. Porque quem tem fé, pratica o bem, né? Pelo menos tenta, né? Então, é o fio da meada da construção dessa fé. É através da prática do bem que a gente vai construir e fortalecer a nossa fé. Às vezes parece que o mal vence, mas vamos aguardar o tempo. Tá? Então, às vezes a gente acha que está tudo terrível, né? Mas faz tudo parte do plano divino. Tá? Hã? No tempo de Deus, né? Tudo faz parte. Então tá tudo certo, tá? Mas nem por isso a gente pode acomodar. Lição divina, gente. Olha que lindo isso aí. A lição divina de humildade. Você escolhe as notas, mas a pauta é de Deus, né? Ele é que traz a determinação da sua vida. Você vai, com o seu livre-arbítrio, escolhendo as notas da música da sua vida. Ele se esconde atrás da sua obra e nos dá, gente, cuspar, mas é dar, viu? E nos dá a liberdade. Ele esconde atrás da sua obra e nos dá a liberdade. Achei esse pensamento tão bonito, né? Então, ele nos respeita. Deus tem respeito por nós. Por isso que ele dá essa liberdade para a gente, pelo respeito que ele tem por nós. Tem alguma pergunta, gente? Hã? Ah, é? Eu fiz, que bonitinho. No WhatsApp. E é isso, gente. Obrigada, né, pela atenção de todos. Espero que acenda uma luzinha no coração de cada um, como acendeu na minha, quando eu estava preparando esse estudo. Bom, gente, então vamos fazer uma prece para a gente terminar. Faltam só 5 minutinhos. Deu tempo, né? Se eu fosse ler aquela pergunta toda, não ia dar. Eu dei uma resumida. Nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos agradecer a presença dos nossos amigos espirituais,
dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, dos visitantes desencarnados que vieram fazer parte do nosso estudo. E obrigada a presença de cada um de vocês.